Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financeiro para Tontos. Meu nome é Felipe Nascimento. No episódio anterior, que a gente falou sobre nível estratégico, nível tático e nível operacional. A importância que tem da gente dividir essas funções, principalmente para você que trabalha sozinho, e você tirar um momento da sua semana, do seu dia, para definir quais são as suas estratégicas, definir quais são as táticas que você vai usar, para aí sim colocar em execução aquilo que você quer com maestria, com mais certeza, com mais firmeza, para ter mais resultados. Então, continuando aí ainda nessa vibe de estruturação, de planejamento, né? Uma das partes mais importantes da nossa empresa, obviamente, é o financeiro, e nós estamos no canal Financeiro para Tontos, então, obviamente, nós vamos falar das finanças da sua empresa aqui. Em um episódio desses eu falei que as finanças da empresa, elas não são tão diferentes assim das suas finanças pessoais. A partir do momento em que você consegue entender como é que funciona as suas finanças pessoais, que você tem que dividir ali em gastos fixos, variáveis, as entradas, você começa a entender como funciona o fluxo do dinheiro na sua vida, onde você consegue economizar, né, separar o dinheiro para investimento, enfim, nas finanças pessoais a gente definiu isso muito bem nos episódios anteriores. Mas agora, nas finanças da sua empresa, você já parou para pensar nisso? E se você colocou as suas finanças em dia, certamente a sua empresa começou a caminhar de uma forma diferente. Mas se ainda não caminhou, significa que você não conseguiu ainda colocar as suas finanças pessoais em dia. Porque qual é o maior problema hoje do pessoal que empreende? Né? A gente já falou isso, mas eu vou repetir aqui, e eu não me canso de repetir isso, porque é um problema que pega muito as pessoas, que é a educação financeira. Se você não sabe o mínimo sobre negócio, se você não sabe o mínimo sobre planejamento, se você não sabe montar um caixa, se você não sabe o que é um fluxo de caixa, cara, a sua empresa ela vai pro buraco, né? A gente precisa compreender esses aspectos mínimos para conseguir colocar as coisas em ordem. Nesse aspecto, como eu falei, né, o que muda das finanças pessoais para a empresa é com relação à escala. Mas é claro que se você depende da sua empresa para adquirir o seu sustento, para retirar dela o seu sustento, você precisa estruturar ela muito mais. E esse suporte vai te dar tudo o que você precisa para colocar as finanças da sua empresa em dia, para você conseguir tirar seu prolabore de uma forma saudável, para você conseguir lucrar mais no futuro. Então você precisa ter esse planejamento orçamentário muito bem pautado. Então eu quero falar um pouquinho disso para vocês hoje, para primeiro a gente entender o seguinte: o que são custos e o que são despesas. Muita gente não percebe a diferença. Coloca tudo como saída, tudo como gasto. Na empresa não é assim que funciona. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: o que são os custos da sua empresa? Eu vou falar de uma forma muito prática aqui, porque é para ser prático, eu não quero falar termos técnicos e nem me aprofundar muito, porque eu quero que vocês procurem e estudem, mas a noção a gente precisa passar. O que é um custo? Um custo é tudo aquilo que está atrelado à produção do seu produto ou oferecimento do seu serviço. Tudo que está ali na produção ou na execução do serviço, tudo que você gasta relacionado a isso diretamente, tá? Aí você tem que pensar assim, ó, sem isso aqui eu não faço o meu produto. Sem isso aqui eu não ofereço o meu serviço. Então isso é custo. E se você não tiver, você não produz ou você não faz o serviço. E o que são gastos? Gastos é tudo que está atrelado indiretamente a isso. Então tudo que não é exatamente necessário. Por exemplo, né, você produz chocolate. O que você precisa para fazer chocolate? Eu preciso de leite, eu preciso de chocolate em pó, eu preciso de leite condensado. E aí você pensa, cara, sem isso eu faço o chocolate? Não, eu não faço o chocolate sem isso. Então esses são os custos que você vai ter. São os custos de material. Você vai ter que comprar o leite, você vai ter que comprar o chocolate, você vai ter que comprar o leite condensado, né? Você vai ter que comprar o açúcar. Então esses são os seus custos. E o que são os gastos, né? O que são as despesas, na verdade, ali? O que é despesa? Despesa é tudo aquilo que é secundário. Então, por exemplo, a luz que você paga, por exemplo, para fazer a máquina funcionar. O funcionário que você paga, de repente, para poder gerenciar a sua operação ali e tal. Não estou dizendo, por exemplo, o cara que faz o chocolate, se for você mesmo, isso é um custo, tá? Que é custo operacional, não é despesa. Então, nesse sentido, isso está diretamente atrelado à fabricação do chocolate, porque sem a pessoa para fazer, você não faz chocolate. Chocolate não se faz sozinho. Mas o que é a despesa?
A despesa é, por exemplo, o Prolabore de um sócio ou o seu Prolabore, são as contas que você tem que pagar da sua pequena fábrica, ou enfim, se você faz na sua casa, você precisa entender que você precisa dividir o que são os seus gastos pessoais e o que é da empresa. A minha sugestão é o seguinte, fica muito complicado, principalmente no início, você entender exatamente quanto que você gasta de luz, quanto você gasta de gás para a empresa e quanto você faz para sua casa. Então faz o seguinte, divide no meio, 50% é da empresa, 50% é seu. E aí você define dessa forma, tá? Ó, o que eu tô fazendo aqui? Fiz tanto no mês com a minha empresa. Bacana. O que são as despesas que eu tenho que pagar aqui da casa? Luz, água, internet, telefone, enfim. É isso. Então metade é minha empresa que vai pagar. A outra metade sou eu que vou pagar. Então você precisa ter isso em mente. É claro que se você tem um lugar físico para fazer, você já tá muito melhor, porque aí a sua empresa paga todas as despesas que é relacionadas a ela. E aí você define um Prolabore depois. A gente vai ter um episódio depois só falando sobre isso, mas o que eu quero deixar muito bem definido com vocês hoje é essa questão do planejamento. Você precisa entender o que é custo e o que é despesa. Fazendo isso, vai ficar muito melhor de você identificar aonde você pode reduzir ou aonde você precisa aumentar. Então, por exemplo, eu tenho despesas fixas de, sei lá, R$2.000 por mês, com luz, água, telefone, internet e tá. E quais são os seus custos? É muito variável, porque vai depender do cliente. Se o cliente quer comprar muito chocolate, eu vou ter mais gastos, né? Vou ter mais custos com isso aí. Se comprar menos, eu vou ter menos custos. Então, você tem que entender que é uma variável ali. E entender que depende muito da sua produtividade. Quanto mais você produz, mais custo você tem. Isso nem sempre está relacionado às despesas, né? Mas quanto mais despesas você tem, mais isso também vai alterar nos seus custos. Então, de forma muito prática, para a gente resumir aqui, tá? Custos são os gastos necessários para se produzir um produto ou um serviço. Despesa, gasto que pode estar atribuído ou não ao processo produtivo da sua empresa, que pode ter um papel secundário no processo produtivo ou ser um gasto destinado às áreas de apoio nas organizações. Por exemplo, como eu falei, né? Você vai pagar um salário do funcionário, né? Você vai precisar, de repente, fazer um investimento em algum maquinário, alguma coisa desse tipo. Então, isso são despesas. E dentro das despesas também está atrelado a parte de investimento, mas a gente vai deixar para falar isso melhor depois. Bacana? A gente vai fazer uma sériezinha aí bem bacana falando sobre a estrutura da empresa. Eu sei que agora no início pode parecer um pouco embolado e você, meu Deus do céu, o que é que esse cara tá falando? Custo, despesa, e falou de pirâmide, de estrutura no episódio passado, eu não tô entendendo nada. Vai acompanhando que vai fazer todo sentido para você no final, quando a gente terminar essa sériezinha, tá? Por enquanto é isso, né? Você precisa entender o seguinte, eu quero um exercíciozinho para ficar aí para você. Eu quero que você pegue uma folhinha de papel aí, prático, tá? E anote. Tenta identificar quais são os meus custos. Aí você pensa, tudo que realmente é preciso para que você produza, tá? Tudo que, se você não tiver, você não vende o seu produto ou serviço. E quais são as minhas despesas? Que aí está atrelado indiretamente, como a gente falou. Separa isso e entende o que cada coisa significa. Eu tenho certeza que vai te dar uma clareza muito maior, inclusive para você precificar o seu produto depois. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Esse foi o episódio de hoje. Se ficou alguma dúvida, não tenha medo de vir falar comigo. A gente bate um papo, a gente conversa. Eu ajudo vocês aí da melhor maneira que puder. Valeu? Se você estiver vendo pelo YouTube, não esquece de deixar o seu like, comenta lá, compartilha. Se você estiver pelo Spotify, não esquece também de compartilhar com quem você acha que vai curtir esse assunto.